Olá a todos, o meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vamos falar sobre a minha experiência com o Apple Watch um mês depois. O Apple Watch é um gadget muito interessante. Na verdade, ele pretende ser até bem mais do que simplesmente mais um gadget. Eu sempre usei relógios, desde que aos 7 ou 8 anos o meu pai me deu o meu primeiro. Na altura os relógios davam as horas e os que davam o dia do mês, enfim, já eram bem mais caros até. Desde então tenho tido vários relógios, analógicos e digitais, e é um dos meus acessórios favoritos. Nunca ando sem um. Com o Apple Watch já ando há pouco mais de um mês e vou aqui dar o meu feedback sobre como o utilizo e o que penso dele, nomeadamente no que respeita a 4 aspectos que considero relevantes. São eles as braceletes, a duração da bateria, as aplicações de terceiros e o preço. Mas vamos então começar falando sobre a minha experiência com o Apple Watch. A minha utilização do Apple Watch é sobretudo pragmática. Ou seja, eu utilizo o Apple Watch exclusivamente para o que necessito no meu dia-a-dia. As aplicações que nele utilizo refletem isso e, portanto, tendem a ser mais simples e menos pesadas. Não utilizo jogos, por exemplo, e nem aplicações de imagem, sejam elas de fotografia ou vídeo. Também não utilizo aplicações de navegação ou de mapas, que também tendem a ser mais pesadas. Na verdade, até existe uma destas aplicações de mapas no Apple Watch, que é nativa e, portanto, não pode ser desinstalada, mas eu não a utilizo. Aliás, se pontualmente necessitar dessa aplicação, acho mais simples utilizar o iPhone, porque o ecrã é maior e, portanto, bem melhor para esse tipo de aplicação. Em seguida, vou então falar um pouco sobre as principais aplicações e funcionalidades que utilizo no Apple Watch. E não falarei, obviamente, do relógio em si, mas claro que o que mais me faz recorrer ao Apple Watch é mesmo ver as horas. Mas vamos então às aplicações e funcionalidades que mais utilizo neste smartwatch. Eu ando frequentemente de bicicleta. E andar de bicicleta na rua, por vezes, é complicado. Nomeadamente, quando o tempo está mau. Por isso, gosto sempre de ter uma noção sobre aquilo que posso esperar. Isto sobretudo nos meses de outono, inverno e até na primavera, já que muitas vezes, mesmo na primavera, o tempo ainda não está assim tão estável. Isso ajuda-me a escolher as melhores horas para pedalar e claro que assim me dá uma boa ajuda na organização do meu dia. O Apple Watch tem uma aplicação de meteorologia nativa. É ótima para ter uma noção geral do que se irá passar. Contudo, além desta aplicação, eu tenho uma outra que já tinha no iPhone há muito tempo, que se chama Weather Pro. Esta outra aplicação vai mais além ainda do que é a app nativa do Apple Watch. Simplesmente porque me permite ter informação mais pormenorizada, mais detalhada, como seja a velocidade, a direção do vento, a umidade ou até a pressão atmosférica. O Apple Watch tem 2 aplicações nativas, direcionadas para a área de fitness. Uma dessas aplicações faz a monitorização do dia inteiro. Ou seja, conta as calorias gastas, os passos dados, os quilómetros percorridos e conta o tempo de atividade física mais intensa. Isto se ela existir ao longo do dia, claro. Até conta o número de vezes que nos levantamos a cada hora. Aliás, se o Apple Watch detectar que estamos muito sedentários, encarrega-se de nos alertar para a necessidade de nos levantarmos. Isto nem que seja por 2 minutos a cada hora. A outra aplicação faz a monitorização de um determinado exercício físico. Eu uso-a para quando ando de bicicleta. Com esta aplicação, posso até, se quiser, definir um determinado objetivo, como sejam as calorias que quero queimar, ou a duração do exercício, ou até a distância percorrida. Além disso, ao longo do exercício tenho sempre a indicação do ritmo cardíaco, o que para mim é bastante relevante.
Não é apenas em atividades físicas que o Apple Watch mede o ritmo cardíaco. Na verdade, ele mede-o ao longo do dia sem que o percebamos. E mede também pontualmente. Isto sempre que queiramos, como é óbvio. Quanto à precisão da medição, eu posso dizer que a acho bastante precisa. Digo isto porque tenho um tensiómetro da Omron, que além de medir a pressão arterial, mede também o ritmo cardíaco. E neste campo, o Omron é o mais preciso que eu tenho. Aliás, eu penso que a sua fiabilidade seja francamente reconhecida. Isto porque ele é utilizado por pessoal médico. Ora, eu já várias vezes medi o ritmo cardíaco com o Omron e com o Apple Watch em simultâneo. E devo dizer que os valores são sempre muito semelhantes. E muitas vezes são exatamente iguais, o que eu considero excelente. Normalmente, quando estou a conduzir, ouço a música que tenho no iPhone, através da aparelhagem de som do carro. Até aqui, sempre que eu queria passar uma determinada música, recorria à Siri. Porque é sempre perigoso ir ao volante e mexer no iPhone. Mas para recorrer à Siri, eu tinha ainda assim de tocar no Home Button, prolongadamente. Ora, o Apple Watch tornou todo este processo muito mais seguro, porque não tenho de tocar em nada. Basta apenas que diga "Hey Siri". A Siri acorda no Apple Watch. E isto não é possível no iPhone, a não ser que ele esteja ligado à corrente elétrica. O que no carro quase nunca acontece, pelo menos no meu caso. Ora, a partir do momento em que o Apple Watch torna tudo isto possível, em modo mãos livres, claro que eu comecei a usar o Apple Watch. E agora já o faço instintivamente. Também posso usar a app de música do Apple Watch, sobretudo se estiver parado num sinal vermelho ou isso assim. Mas é apenas para aumentar o volume, ou passar para a música seguinte, ou até a recuar para a música anterior. Seja como for, a app de música do Apple Watch, aliada à Siri, para mim é ótima e dá imenso jeito. O ecrã do Apple Watch é muito pequenino e por isso a interação com ele não permite introdução de texto. Para colmatar esta lacuna, temos a Siri, e não só, porque muitas aplicações oferecem também a possibilidade de reconhecimento de voz na própria aplicação. É por isso que no Apple Watch o papel do reconhecimento de voz é incontornável. E se no iPhone eu pouco recorri à Siri, no Apple Watch recorro todos os dias e várias vezes ao dia. O único problema que encontram é que a Siri em português não reconhece o nome das músicas em inglês. Por isso, se quiser usar a Siri para encontrar músicas em inglês, ponho a Siri em inglês. Para o resto, uso a Siri em português. E embora a Siri seja em português do Brasil, ela entende perfeitamente e sem quaisquer problemas o sotaque de Portugal. Portanto, no cômputo geral, estou muito satisfeito com a Siri e com o seu desempenho. Só gostava que a Apple criasse uma Siri bilingue, ou seja, uma Siri em português, mas que entendesse também o inglês, porque assim não tínhamos de mudar o idioma da Siri, caso quiséssemos que ela encontrasse uma determinada música, ou um álbum, ou um artista cujo nome seja em língua inglesa. Quando vos falei da aplicação de música, referi que no carro é onde mais a utilizo. Com o telefone é o mesmo. Hoje em dia acabamos por passar muito tempo no automóvel e somos inevitavelmente solicitados ou temos de tratar de algo que não convém esperar. Claro que quando estamos no carro tentamos sempre fazer as coisas sem usar as mãos. Portanto, nesses casos, a voz é a melhor ferramenta que podemos ter. A Siri é transversal a várias aplicações e, como referi, ela dá conta do recado, e muito bem. Então, eu criei o hábito de dizer "Hey Siri" para o Apple Watch e a partir daí faço uma série de coisas. Inclusive, telefonar. "Hey Siri, telefona para não sei quem." E ela telefona. E eu dou comigo a falar para o Apple Watch. Mas a verdade é que as pessoas ouvem bem a minha voz e eu ouço bem a voz delas. Portanto, o telefone no Apple Watch foi para mim uma surpresa enorme que eu sinceramente não contava usar, mas que agora uso a toda a hora. Até em casa, se recebo um telefonema e não tenho o iPhone comigo, é mais fácil atender no Apple Watch do que andar à procura do iPhone para atender. E, portanto, é isso mesmo que agora faço. Eu já utilizava a agenda no iPhone, mas devo dizer que prefiro utilizar no Apple Watch. Antes de mais, tenho no ecrã do relógio todos os meus compromissos e depois lá está, como a Siri é transversal a tudo isto, eu uso a Siri para marcar novos compromissos.
Por outro lado, o Apple Watch, com o firmware WatchOS 2, que é a versão mais recente à data deste vídeo, acabou por trazer uma funcionalidade fantástica, que se chama Viagem no Tempo. Eu tenho inclusive um vídeo onde mostro esta funcionalidade. Mas com ela eu posso facilmente andar para trás e para a frente. E portanto, posso rapidamente ter uma perspectiva dos compromissos que tenho nas próximas horas. Isto é fundamental para mim. E acho que está muito bem implementado no Apple Watch. SMS e e-mails é do que eu mais recebo. Alguns não têm interesse, sobretudo mails, e não requerem resposta. Outros requerem. Se é verdade que, em muitos casos, a resposta não tem de ser imediata, também não deixa de ser verdade que, noutros tantos, sobretudo com os SMS, a resposta rápida, por vezes, é necessária. Para responder, o Apple Watch oferece duas possibilidades. Ou através de uma resposta padrão, ou através da voz. As respostas padrão eu quase nunca utilizo, porque são um pouco redutoras e não se adequam a muitas solicitações, onde é necessário mais pormenor na resposta. As respostas padrão são do género sim, não, talvez, obrigado, etc. Contudo, eu evito-as, e porque mais uma vez a Siri faz um excelente trabalho em reconhecer a voz, é mais fácil para mim ditar a resposta para o Apple Watch e depois enviar como texto. Também posso enviar como fecheiro de som, caso, por exemplo, esteja muito ruído de fundo e a Siri não perceba algumas palavras. Estes métodos são bastante úteis. E o melhor é, obviamente, que faço tudo isto sem praticamente usar as mãos. Apenas com a voz. Alarme e temporizador são duas aplicações que eu uso bastante. O temporizador não uso todos os dias, mas uso com frequência para certas coisas. Sobretudo quando cozinho. Porque de vez em quando eu gosto de cozinhar. E o temporizador torna-se muito útil para contar os tempos de confecção dos alimentos. Um exemplo muito simples. Uso para não me esquecer de desligar o lume ao arroz. Porquê? Porque assim ele nunca passa do ponto. Ou então, como também faço iogurtes em casa, e aquilo demora cerca de 8 horas a ficar pronto, uso também para contar esse tempo. E é melhor do que um temporizador de cozinha. Porque esteja eu onde eu estiver, ele dá-me o alerta. E mesmo que exista muito ruído, eu tenho sempre o alerta. Por exemplo, se tiver a panela de pressão ao lume, faz um barulho imenso, e a TV a funcionar, e ainda as crianças a fazer barulho, por vezes, o temporizador de cozinha mal se ouve. Com o Apple Watch, o alerta é sempre notado, e por isso passei a usá-lo. Quanto ao alarme, uso todos os dias. Eu utilizava o iPhone como despertador, mas desde que saiu o WatchOS 2, passei a utilizar o Apple Watch e prefiro, sem dúvida. Quando o Apple Watch está a carregar em posição deitado, portanto com os botões virados para cima, ele muda o ecrã para o modo noturno. Ou seja, a orientação passa de vertical para horizontal, as letras ficam grandes e bem legíveis, e a cor muda para um verde, que se vê bem no escuro, mas sem ser demasiado forte. No visor podem ver-se as horas, o dia e o alarme, caso ele esteja definido, claro. Mas o melhor é que quando o alarme dispara, os botões do Apple Watch servem para off e snooze. Se eu carregar na rodinha, ativo o modo snooze e ele volta a tocar o alarme uns minutos depois. Se eu carregar no outro botão, ele entra em off e desliga o alarme definitivamente. Ora, isto é muito mais prático e intuitivo do que com o iPhone. E eu fiquei fã. Por isso agora o Apple Watch é também o meu despertador. As notificações são uma funcionalidade, não são uma aplicação. Mas são uma funcionalidade que francamente eu adoro. Não perco uma única notificação. Notificações de SMS, e-mail, da agenda, de fitness, de to-do list ou de qualquer outra aplicação são-me logo dadas, no meu caso, através de áptica, que é um ligeiro tremor no pulso. Aliás, não é bem um tremor, mas parece que alguém nos tocou no pulso. São totalmente discretas, para terceiros, o que dá imenso jeito se estivermos, por exemplo, numa reunião. Mas o próprio nunca perde uma. A partir daqui, posso então responder, se for caso disso, inclusive utilizando o Apple Watch para o efeito. Uma outra coisa boa, a meu ver, é que as notificações não se limitam a indicar-me que eu recebi algo, mas permitem-me ter logo na própria notificação a mensagem que eu recebi. Seja um SMS, seja um e-mail até. Eu não preciso de nada mais do que olhar para a notificação para perceber de imediato do que se trata.
E depois, na própria notificação, existe também um botão para responder a ela, pelo que, enfim, mesmo que eu queira dar resposta, também não tenho de sair da notificação. Basta tocar no botão e responder. Ora, para mim, isso tem sido fantástico. Relativamente às braceletes, devo dizer que tenho o Apple Watch Sport. E, portanto, as braceletes são de silicone. Tenho duas. Estas pretas e umas verdes. E relativamente a estas braceletes, o que eu posso dizer é que não tenho qualquer razão de queixa. Já li relatos de pessoas que dizem ter tido alergias. Penso que serão apenas casos pontuais, mas ainda assim é sempre de estar alerta para isto, não é? Seja como for, eu nunca tive nada, nem sequer uma ligeira comichão, nada de nada. Por outro lado, a silicone é muito suave, é excelente ao toque e, sendo maleável, nota-se perfeitamente que a bracelete é robusta, porque a espessura é generosa. Gosto muito das cores, acho o verde muito bonito, mas o preto, para aquelas situações em que convém ter mais descrição ou uma indumentária mais formal, é uma excelente cor e que combina com tudo. Por outro lado, estas braceletes são extremamente fáceis de lavar. Basta tirá-las do relógio, o que é super simples de fazer. Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso também, mas é realmente simples. E em seguida lavo-as com um pouco de sabonete, enxaguo bem, ficam como novas. Não tenho outras braceletes, mas comprei um adaptador para utilizar qualquer bracelete. A Apple não vende estes adaptadores, mas outros fabricantes vendem. E dão bom resultado, porque fazem uma fixação ao relógio que é idêntica à das braceletes originais da Apple. E assim, posso usar braceletes convencionais, de pele ou de outros materiais, quaisquer braceletes. E, claro, não fico dependente apenas das da Apple. O que, sinceramente, não digo que as da Apple não sejam boas, mas são caríssimas. Relativamente à bateria, muita gente diz que a duração é curta. Eu, francamente, não acho. Não poupo o Apple Watch e recorro a ele frequentemente. Mas, apesar disso, todos os dias, quando me deito, tenho cerca de 50% de bateria. Por vezes até um pouco mais do que 50%. Isto, para mim, não constitui um problema, porque está em linha com o que sempre sucedeu com o iPhone. O iPhone, por vezes, até termina o dia com menos de 50% de bateria. Mas isso não importa, porque todas as noites eu o coloco a carregar. E o mesmo faço com o Apple Watch. Portanto, em termos de duração da bateria, eu francamente não tenho razão de queixa. Teria, se ela não me desse para um dia, mas assim não tenho. É claro que se algumas pessoas usarem talvez aplicações mais pesadas, poderá isso levar a um gasto superior da bateria. Mas como referi no início, a minha utilização do Apple Watch é mais pragmática e, pelos vistos, as aplicações que tenho não implicam um gasto assim tão grande de energia. Este é um outro aspecto do qual muitos se queixam. O Apple Watch, para correr aplicações, necessita de recorrer ao iPhone. O que sucede é que a informação flui entre o Apple Watch e o iPhone, mas o processamento é feito no iPhone. Um exemplo disto, o Shazam. Se tiverem o Shazam, podem usar o Apple Watch, mas o que ele fará é dar ordem ao iPhone para iniciar o processo, ouvindo a música e procurando a correspondência. Quando encontra, envia essa informação para o Apple Watch, que exibe no ecrã. Isso faz com que, algumas vezes, a identificação da música possa não ser assim tão fácil. Basta que o iPhone esteja dentro de uma mala ou do bolso e isso torna o som mais abafado. Seja como for, este streaming de informação entre os dois aparelhos torna mais lento todo o processo. É disso que muitas pessoas se queixam. No meu caso, e porque eu uso aplicações mais leves em termos dessas trocas de informação, acabo por não sentir muito esse efeito. Se utilizasse aplicações mais pesadas, como seja a aplicação de mapas, ou alguns jogos, ou aplicações de imagem, ou até aplicações com queries mais pesados, possivelmente sentiria muito mais esse efeito. O mais pesado que utilizo de terceiros, talvez até seja o Instagram, que tem como base precisamente a imagem, mas mesmo o Instagram, surpreendentemente, acaba por não comprometer a experiência de utilização, porque é relativamente rápido. Depois, utilizo o Clear, que é uma to-do list, muito simples e rápida.
O Weather Pro é rápido também. Até o Strava tem um desempenho bastante aceitável. Embora diga-se que não é tão rápido como a app equivalente, da qual já aqui falei, e que é nativa do Apple Watch. Portanto, felizmente, no meu caso, e devido talvez à utilização que dou ao Apple Watch, eu não sinto esse delay que muitas pessoas reportam no que respeita a aplicações de terceiros. Quanto ao preço, as coisas são muito complicadas. Eu vou referir 3 preços para o meu Apple Watch, que é o Sport, de 42mm. Vou-vos dizer o preço que eu dei pelo meu, que é o preço praticado nos Estados Unidos. Vou-vos dizer o preço médio praticado na Europa e, por fim, o preço praticado no Brasil. O preço que eu dei pelo meu, em euros, foram cerca de 370 euros. E porquê? Porque eu o comprei fisicamente nos Estados Unidos, numa Apple Store. E paguei 399 dólares mais o imposto norte-americano, que é de 5,75%. Ora, fazendo o câmbio àquela data, foram ao todo cerca de 370 euros. Se eu tivesse mandado vir pelo correio, aí não tinha valido a pena, porque iria pagar taxas alfandegárias e imposto aqui. Mas se eu tivesse comprado aqui na Europa, teria pago uma média de 480 a 490 euros. Bem mais do que aquilo que paguei por ele. É uma diferença enorme. E, no fundo, fica-se a dever, sobretudo, a impostos. Claro está. No Brasil, o mesmo relógio entrou em comercialização por 3.300 reais. Isto já depois de eu ter comprado o meu. À data da entrada em comercialização no Brasil, o câmbio era de 740 euros, mais ou menos. Isto é o dobro do que eu paguei pelo meu. E estou a falar do mesmo aparelho. Igualzinho. Ora, tendo isto em consideração, eu diria que o valor que dei por ele é de certa forma aceitável, porque muitos relógios normais, ou seja, que nada têm de smart no sentido que é dado a esse termo, encontram-se nesta fasquia de preço. 480, 490 euros já me parece um pouco puxado. E se eu não conhecesse o Apple Watch como agora o conheço, provavelmente não daria esse dinheiro por ele. Embora também seja verdade que agora, enfim, sei o valor acrescentado que ele me traz, isso seja diferente e já de alguma forma possa equacionar o esforço financeiro extra. Agora, 740 euros, aí claramente eu não dava. Quem puder dar, pois que dê. Eu não daria. E passo a explicar porquê. O Apple Watch, que agora se está a vender, dentro de 2, 3 anos, estará ultrapassado. Certamente porque nessa altura existirão outras propostas e novas arquiteturas, com mais memória, com maior capacidade de processamento. Possivelmente, até o próprio Apple Watch se poderá conectar à internet e as aplicações correrão no relógio sem ter de ser necessário recorrer ao iPhone. Ora, sendo assim, e porque o ciclo de vida deste produto não é assim tão extenso, penso sinceramente que 740 euros é demasiado. Não nos esqueçamos ainda que existem outras propostas no mercado que podem fazer o prato da balança pender para o outro lado. E precisamente porque têm um preço mais atrativo. E também porque algumas delas acabam por fazer o mesmo que faz o Apple Watch. Talvez de um modo diferente, é certo, mas no fim de contas acabam por dar respostas às mesmas necessidades a que responde o Apple Watch. Como conclusão, eu diria que o Apple Watch é fantástico. Eu já não passo sem ele e esquecer-me dele em casa acaba por ser tão frustrante como esquecer-me do iPhone, por exemplo. Isto, embora seja abonatório para o Apple Watch, na verdade acaba por ser algo irritante. Porque eu tenho outros relógios que adoro e tenho-os preterido a favor do Apple Watch. Está a ser complicado passar sem ele. Portanto, daqui se pode ver claramente que a minha experiência com o Apple Watch tem sido bastante positiva. Aliás, para a utilização que lhe dou, que como referi é mais pragmática, eu não tenho quaisquer razões de queixa. O único aspecto que realmente acredito que possa ser um contra para o Apple Watch é o preço. Mas aqui a questão é esta. Quem o conseguir comprar por um preço mais razoável, então penso que não há por que hesitar. Mas com preços mais altos, já nas muitas centenas de euros,
julgo que só mesmo para quem adora o relógio e está disposto a fazer esse sacrifício financeiro. Ou então, para quem tem o dinheiro e não lhe custa dá-lo, como é lógico. E pronto, chegamos assim ao fim deste vídeo. Agradeço-lhe por assistir e, como sempre digo, vemo-nos no próximo. Até lá.